Bom, gente, então nós temos duas atividades antes do artigo, né? Hoje nós vamos discutir um artigo. O primeiro é o Canvas, obviamente que não é uma aula de Canvas, né? Hoje o Giovanni vai apresentar o Canvas para vocês, né? A ideia não é realmente transformar aqui num curso de economia, nem nada disso, mas mostrar uma visão inovadora, né? E assim, o que é de mais moderno quando a gente pensa em plano de negócio, pensando, inclusive, no sentido de ampliar os nossos serviços. O que eu gostei é que vai muito além do que eu pensava inicialmente. O laboratório nós vamos vender avaliação. Essa seria a aproximação. É muito mais que isso. Tá, Giovanni? Então, você tem aí 15 minutos, mais ou menos 3. E obrigado, Giovanni. Oi, pessoal, tudo bem? Professor, primeiramente, muito parabéns pelo trabalho. Isso aí é muito legal. Com certeza, isso é uma motivação a mais para a gente. Também agradeço a oportunidade de estar com vocês, compartilhar esse pouco de experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E então, vou me colocar como um treinador hoje, que às vezes tem que pegar no pé do talentoso, ali do atleta talentoso, né? Porque a gente está diante de uma mudança, né, de paradigma, né? A gente está numa transição de profissão para todo o mundo, né? Para todas as profissões, o mundo está numa mudança muito grande. E a gente vem de uma herança, né, de que a gente acredita que vai arrumar um emprego e vai arrumar uma estabilidade e aquilo vai seguir carreira naquilo, e às vezes o mundo está se transformando numa muito totalmente diferente disso, né? Essa estabilidade vai vir de uma série de instabilidades, né? E saber lidar com isso vai fazer a diferença para os profissionais de amanhã. Então, a profissão de educação física, na minha época, é totalmente diferente hoje. Para ilustrar bem o que eu gostaria de falar, infelizmente, com essa notícia do professor que faleceu, dá para a gente entender como que um profissional pode fazer diferença na vida de todos e na própria vida dele, né? Uma pessoa inquieta, né? Uma pessoa que estava sempre correndo, construindo coisas, independente de certa forma, já ter uma estabilidade profissional. Quem busca um mestrado, um doutorado, não é um profissional mediano, é um profissional que está acima da média. Então, por isso que eu me identifico muito com vocês, me identifico em trocar essas figurinhas, porque muitas vezes eu fui até ridicularizado com as coisas que eu leio, que eu estudo e que eu escrevo, porque lidar com inovação, para às vezes, muitas pessoas, isso é invisível. É isso que a gente busca, porque quando um profissional ele se engaja no mercado e ele se acomoda, ele não prejudica só a carreira dele, ele prejudica a carreira de muitos que estão vindo também, porque outros precisam preencher aquele lugar dali um tempo. E ele, necessariamente, ele podia estar migrando outros ciclos, indo para outras questões, evoluindo em outras áreas e outras expansões de conhecimento, e às vezes por esse acomodar dele, isso trava uma cadeia. E ontem, na fala da FAPESP, ficou claro como a FAPESP está incomodada com a questão de bolsa para profissionais que estão buscando a bolsa apenas, sem verificar o quanto aquele impacto de conhecimento que ele vai adquirir vai trazer para a sociedade. Então, essa linha de pensamento que a gente está conversando hoje, que a gente vai conversar daqui para frente, é inovador e é diferencial, e isso vai fazer muita diferença, e espero que possa contribuir um pouquinho com vocês nesse sentido, porque, acima de tudo, eu sou um professor, né? Então o professor quer deixar sempre uma sementinha com quem ele contribui, né? Basicamente, o Canvas é um quadro extremamente estudado, né? Ele, para todas as ideias de um negócio caber numa folha de A4, e isso é um diferencial das inovações, né? É passar coisas complexas, difíceis, de forma simples. Isso é um grande desafio para quem quer empreender, né? Ser um profissional que vá construir algo de valor na sociedade. Nesse quadro em branco, ele vai dar as primeiras noções de como a gente mexe as peças de um quebra-cabeça ou de um jogo de xadrez. Mas muitas pessoas acham que uma startup é como um jogo de xadrez que você ganha em 3 jogadas. E não é verdade. Do outro lado está o mundo, está a vida, estão os concorrentes, tá todas as dificuldades que vão ser encontradas. Então, saber usar as peças do xadrez e saber elaborar estratégias,
saber elaborar passo a passo de como vai chegar no seu resultado, que é o sucesso do seu negócio, isso é um aprendizado constante. Então, o Canvas, pessoal, esse quadro em branco, ele é formado por colunas, né? Então, tem uma coluna central, uma coluna lateral do lado direito, uma coluna lateral do lado esquerdo. E toda essa construção está em cima de uma base dividida na metade. Isso não é à toa. Isso é bem, de novo, é bem pensado. Então, você tem as colunas que vão dar sustentação para o teu negócio, mas essa sustentação está em cima de uma base que tem que ser muito sólida, que é formada entre o quanto custa para você manter a tua operação e o quanto que ela recebe de receita para manter a operação. Então, ou seja, se não houver um equilíbrio entre essa base, tudo que você fizer aqui para cima não vai dar certo. Não vai dar certo. E na coluna principal aqui, na central, é a proposta de valor. Então, hoje, a gente não pode pensar no negócio apenas para dar dinheiro. A gente tem que entender que o consumismo é algo da nossa sociedade e isso não vai mudar. O problema é que a gente tem dois tipos de consumismo, o inconsciente e o consciente. A gente tem que escolher qual parte de consumo que a gente quer fazer parte. Se a gente quer fazer parte de um consumo inconsciente ou se a gente quer fazer parte de um consumo consciente. Esse consumo consciente é isso que faz a gente agregar valor nos produtos, nos serviços, em tudo que a gente faz na vida. Como a gente é do interior, eu também posso falar que eu sou do interior, quando a gente escolhe um posto de gasolina para ir sempre nele, quando a gente escolhe a mesma padaria para chamar o chapeiro pelo nome, tem muito mais coisa envolvida que a compra do lanche. Tem muito mais coisa envolvida que o abastecimento do tanque. É a confiança no posto, é o tratamento. Então, isso tudo faz diferença no consumo consciente. E daí, uma cadeia de outras circunstâncias que vão impactar o coletivo, ou a herança que a gente vai deixar do planeta para os nossos netos e assim por diante. Então, se a gente vai gastar energia, se a gente vai investir em algo que pode durar muito tempo em nossas vidas, por que não apostar num empreendimento que tenha consumo consciente, que tragam coisas boas multilateralmente? Para isso, a gente tem que pensar, então, numa proposta de valor. E essa proposta de valor é o centro, é o coração do seu negócio. E isso que vai dar relação com o seu cliente e que vai gerar parcerias. Essas parcerias, muitas vezes, são mais difíceis de você conseguir com o negócio do que você receber pelo produto ou serviço que você está aplicando. Às vezes, o dinheiro ele vem mais fácil do que você conseguir construir uma parceria duradoura com outras empresas que têm propostas de valor que realmente agregam valor no mercado. Então, essas colunas, elas estão sempre ligadas. Então, entre a proposta de valor e cliente, você tem duas pontes, que é o quê? O relacionamento que você vai ter com seus clientes e qual canal de comunicação que você vai usar para fazer com esses clientes. Então, clientes, você pode ter vários segmentos, vários nichos, várias divisões e especializar o seu produto para determinado cliente. E daí você construir o relacionamento mais adequado com esse cliente, né? Então, por exemplo, o relacionamento, ele é um relacionamento pessoal, né, ou automatizado. É um relacionamento self-service, por exemplo, ou seja, ele entra no site, o cliente consegue o produto que ele quer. Quando você começa a responder essas perguntas, você começa cada vez mais tentar achar a resposta principal de tudo isso. Que a resposta principal é que produtos que a gente pode vender dentro da proposta de valor que nós temos. Quando eu falo nós, estou falando do laboratório, né? Estou me envolvendo nele. Eu estou muito comprometido com o projeto. Eu estou muito comprometido com o laboratório, embora eu nunca tenha ido aí no laboratório. Mas eu conheço as pessoas. Eu estou conhecendo as pessoas, os trabalhos. Então, eu estou entendendo a proposta de valor do laboratório. Mas eu quero ir no laboratório, eu quero viver, respirar o ar do laboratório. Então, para cada
janela desse quadro aqui tem técnicas para você preencher. Os canais de comunicação, eles podem ser tanto diretos e indiretos, próprios ou dos seus próprios parceiros. Às vezes, a comunicação que você vai ter do teu trabalho, da proposta de valor pelo seu parceiro é muito mais rica do que você pode oferecer pelo seu próprio trabalho. Então, aqui você tem as técnicas, e um outro detalhe importante é que desse lado direito do quadro é ligado mais ao emocional. Quando a gente vai para o lado esquerdo do quadro, está ligado às atividades que são mais ligadas ao racional. Então, por exemplo, para a gente ligar a proposta de valor aos parceiros principais, quais são as atividades-chave que vão fazer sentido na parceria? Então, seja, o seu parceiro ele é muito forte, ele tem uma marca estabelecida. Por que para ele vai ter interesse em fazer parceria com a gente? Vai pelas atividades que ele não tem dentro do trabalho dele, não faz parte do core business dele, e ele nem vai gastar dinheiro com isso, não vai investir nisso, porque ele acredita na parceria que ele estabelece com a gente, dentro das atividades-chave do laboratório. E quais são os recursos principais do laboratório? Por exemplo, as pessoas, o conhecimento, a infraestrutura, a tecnologia que tem dentro do laboratório são os recursos principais. Aí, com isso, então, com a proposta de valor bem estabelecidos, com um nicho de mercado bem estudado, com boas comunicações e com parcerias bem estabelecidas, a gente, então, começa a ter uma ideia de quanto isso tudo custa. Custa financeiramente, com valores, custos fixos, variados, de manutenção, de aquisição, depreciação, de sérios custos tem que entrar aqui para a gente começar a entender o quanto que essa balança tombou. E aí o quanto que ela precisa agora entrar de receita. E essa receita, ela não é um produto simplesmente por um produto. Tem uma marca em jogo, tem parcerias em jogo, tem reputações em jogo, tem investimentos em jogo. Então, esses produtos eles precisam ser muito bem estabelecidos. Para quê? Para provocar, dentro desse quadro, dentro desse modelo de negócio, soluções compartilhadas. Porque quando entra para num jogo desse, onde entram empresas multilaterais, com diferentes interesses, você tem uma responsabilidade compartilhada. E essas responsabilidades, essas soluções compartilhadas, é que vão fazer muita diferença daqui para frente, que vão se destacar no mercado. Por exemplo, quando a FAPESP se interessa por um negócio que vai vincular iniciativa privada com iniciativa pública, com pesquisa em desenvolvimento, com capital humano da universidade, é porque ela está pensando muito grande. Ela está pensando, a gente entra com 1 milhão, mas o privado entra com mais 1 milhão. Esses 2 milhões vão fazer 10 milhões em saúde, em qualidade de vida, em prosperidade, em emprego. E é isso que faz a diferença hoje. E a gente tem chance de fazer isso. Então, só para fechar, professor, a gente tem um potencial muito grande dentro de quando a gente olha para as pessoas, quando a gente olha para o potencial de cada trabalho que é executado dentro do laboratório, dentro dessa grande universidade, que tem um nome, a gente não tem direito de não aproveitar esses profissionais diferenciados, essa universidade diferenciada, essa oportunidade diferenciada e pensar pequeno. Então, a gente tem que realmente se posicionar. Eu não vejo no Brasil hoje um centro de pesquisa e desenvolvimento do esporte. Por que não, a gente? Eu não vejo dentro do nosso país sendo absorvido esse conteúdo e sendo multiplicado na sociedade para pensar no esporte depois de uma pandemia como nós, que a gente passou. A gente tem uma cachoeira, né? A gente tem muita água caindo e a gente pode ir com um balde nessa cachoeira e a gente vai encher esse balde de água. A gente pode ir com 10 baldes encher a cachoeira e vai encher de água. A gente pode ir com uma caminhonete preparada para receber água e vai encher de água. A gente pode ir com um caminhão e vai encher de água. A gente pode ir com 100 caminhões e vai encher de água. Então, ou seja, olhar para o mercado é olhar para uma cachoeira.
com fluxo corrente de água. Agora a gente quer entrar nesse mercado como? Com um balde, um caminhonete, um caminhão ou uma frota de caminhão. Então, era essa mensagem que eu queria passar. Eu vou tentar compartilhar com vocês mais conteúdo para as próximas reuniões que a gente vai ter de preenchimento de cada quadro desse Canvas, que é o do nosso laboratório, que a gente está fazendo em conjunto no grupo de captação de recursos, que faz parte o Gabriel, o Ian, a Regina e o professor. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade. Espero ter passado um pouquinho de entusiasmo para vocês, porque esse assunto é muito, muito importante e é o que vai mover as profissões aqui para frente. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Parabéns pela apresentação, parabéns pela didática, você é o grupo, e parabéns e obrigado por disponibilizar o seu conhecimento, né, e compartilhar com a gente. Só para destacar, gostaria que vocês, e eu fiz isso, né, no final de semana, é bem legal esse exercício. Então, eu sugiro que vocês façam. Tem até alguns professores da USP mesmo, que ensina Canvas. Bom, um monte. Se entrar no YouTube, tem um monte de coisa sobre Canvas. Um exercício legal, eu fiz com o laboratório, mas seria interessante que vocês fizessem o exercício de colocar o projeto de vocês, tipo, a dissertação de vocês, no Canvas. Será que vocês conseguiriam fazer da dissertação de vocês um modelo de negócio que, assim, parece simples esse quadro, mas tem tanta fundamentação, gente. A hora que eu começo a estudar, eu falo, nossa, é muito mais do que o quadro, né? Porque a hora que vocês começarem a ler, vocês vão ver como é complexo realmente, né, a estrutura que está. Então, um exercício bem legal, e o Adilton já falou isso, né, em algumas reuniões, né, o professor Adilton. Falou, como é que você transformaria o que você está produzindo de conhecimento em um negócio? Então, tá aí, fica aí o desafio, né, se vocês conseguiriam montar um plano de negócio dentro do que vocês estão estudando. Como é que vocês gerariam renda em cima do que vocês estão produzindo de conhecimento? Tá? Fica aí o exercício, talvez até uma tarefinha, né? Se alguém conseguir, a semana que vem apresenta para a gente aí rapidamente. A gente pode fazer esse exercício. Tá? Obrigado, viu, Giovanni?